causariam grandes dramas na região, mas ao mesmo tempo poderiam ajudar no diálogo. E com o tempo, creio que o Chile também fazia parte dos amigos da Venezuela. Então, com o tempo, nós fomos iniciando um diálogo, e o diálogo se encaminhou para quê? Para que aquilo que já estava previsto na Constituição venezuelana, e que, aliás, diga-se de passagem, o presidente Chávez sempre disse que faria, mas a oposição não acreditava que ele fosse fazer, que era convocar o referendo revocatório no momento adequado, porque era na metade do mandato, que isso ocorresse. Bem, então, eu digo, toda essa história longa que eu estou contando é para mostrar como, digamos, nós queríamos ser fiéis e somos fiéis ao princípio da não intervenção, mas ao mesmo tempo não queríamos estar indiferentes a uma situação de um país vizinho, amigo, que sofrendo uma situação conturbada. E encontramos um mecanismo legal de fazer isso, um mecanismo legítimo, aliás, com legitimidade internacional, porque como havia uma resolução da OEA, votada na OEA, os amigos da Venezuela, na realidade, se nós formos procurar os documentos, eles são amigos do secretário-geral da OEA para a Venezuela. Então, ele se inseria perfeitamente num contexto internacional, mas, ao mesmo tempo, permitia, digamos, direcionar um pouco o secretário-geral e os funcionários do OEA por uma visão que, do nosso ponto de vista, era mais equilibrada e que acabou resultando na realização do referendo revocatório, com observação internacional. Aliás, o Brasil participou também ativamente da própria observação, o representante da OEA foi um brasileiro, o chefe da representação da OEA foi um brasileiro, e creio que tivemos um papel para ajudar na solução dessa questão que liquidou de uma vez por todas com a discussão em torno da legitimidade do presidente Chávez. A pessoa pode gostar ou não gostar de um presidente, isso em qualquer país, em qualquer democracia, mas a votação do referendo revocatório com observadores internacionais e a vitória que teve, agora já não me lembro mais se foi o não ou se foi o sim, porque a pergunta era meio complicada, mas de qualquer maneira, a vitória da continuação do presidente Chávez foi algo muito claro. Depois, o resto da história todos conhecem e seguiram aí eleições também que foram levadas a cabo bem, e eu acho que, sobretudo, a eleição presidencial foi melhor, porque a oposição participou, e isso é muito bom. É bom que tenha uma oposição, e é bom que a oposição possa discutir e colocar suas ideias, enfim, o resultado é esse. Então, eu estou querendo me ilustrar, também nesse caso, como, digamos, a questão um princípio básico, como ele pode se definir. Porque muita gente no Brasil, na época, defendia a tese de que nós não devíamos fazer nada, ou simplesmente deixar o secretário-geral da OEA fazer o que ele estava achando, porque que é uma maneira. É curioso, eu quando entrei agora, há pouco tempo, dessa segunda vez que fui ministro, eu descobri que o Brasil também é um país isolacionista. Todo país grande sofre uma síndrome isolacionista. Não vou dizer que o Brasil seja um país isolacionista, o que eu estou dizendo é muito forte, mas há impulsos isolacionistas no Brasil, muito forte. Para que nós vamos nos meter? Isso é muito confuso. Nós vamos entrar numa situação que só vai nos causar problema, vamos ficar de fora. Só que não existe ficar de fora, não é? Uma vez alguém me perguntou, por que você se interessa tanto pela América do Sul? Disse, porque eu moro aqui, eu vivo aqui. Se eu vivesse em outro lugar, talvez me interessasse por outro lugar, mas eu vivo aqui. E o que acontece na Bolívia, na Venezuela, no Chile, na Argentina, não é indiferente ao Brasil, para o bem ou para o mal. Então, nós temos que nos interessar respeitando as opções, respeitando as escolhas, mas fazendo aquilo que nós podemos fazer. E o outro aspecto, finalmente, que eu queria mencionar, que tem a ver com a diretriz e a maneira de conduzir a política, que é importante, é o nível de engajamento, né? Engajamento é uma palavra que desperta grandes discussões. Eu usei essa palavra logo no começo do governo e os jornais conservadores aqui me criticaram muito, porque eles associaram engajamento à expressão do Jean-Paul Sartre, na realidade, corretamente, que ele diz que todo intelectual deve engajar-se, né? Deve engajar-se, sim. Agora, ser engajado não significa ser de esquerda ou de direita, cada um tem a sua visão, mas o que você não pode é se ausentar da realidade. Então, nós temos tido um engajamento
que se traduz por uma militância nas ações internacionais, militância no melhor sentido da palavra. Então, eu não diria, nenhum governo anterior ao do presidente Lula, desde que eu me lembre, foi contra a integração da América Latina. Nenhum foi, mas nenhum se engajou tanto na integração sul-americana. Quer dizer, nenhum teve a militância na integração sul-americana quanto o do governo do presidente Lula, governo brasileiro. Então, há uma diferença que, digamos, na filosofia do Hegel, era a quantidade se transforma em qualidade. O presidente Lula, contando agora com a visita do presidente do Equador, recebeu, desde que tomou posse, 55 chefes de Estado, ou melhor, 55 visitas de chefe de Estado da América do Sul. 55. Não é um número... Eu mesmo me impressionei quando li essa estatística. E ele fez 37 visitas a países sul-americanos. Claro que aí talvez haja algumas visitas que são de natureza multilateral, mas de qualquer maneira é um número impressionante. E aí é que eu digo, a quantidade afeta a qualidade, não é? Porque se nós temos um problema com o Uruguai, que está descontente, por exemplo, com o tratamento das assimetrias, em vez de ficar só no nosso gabinete, procurando encontrar uma solução, ou procurando uma nova norma no Mercosul, que ajude, que também é importante, é claro, nós vamos ao Uruguai. E fomos, nos últimos meses, eu fui 3 vezes, contando com a vez que eu fui com o presidente Lula foi uma vez, o ministro do Comércio foi uma vez, e idem com cada um dos países aqui representados, sabem que essa relação tem procurado se intensificar e procurar encontrar respostas concretas. Respostas concretas. Nem sempre é fácil, nem sempre nós conseguimos atender, sempre haverá reclamos, e é natural, mas há uma militância pela integração sul-americana muito forte. E aí eu queria fazer 2 comentários. Eu já vi que eu já me estendi demais, não sei se eu posso falar um pouquinho mais. Eu queria fazer duas relações aí importantes. Uma entre a América do Sul e a América Latina. Eu queria fazer um comentário sobre isso. E depois a América do Sul como um todo e Mercosul. No caso América do Sul, América Latina, muitos dos nossos amigos, inclusive amigos próximos, como no caso do governo de Cuba, que sempre teve tradicionalmente muito boas relações com o Brasil, e especialmente com o PT, logo depois do primeiro discurso do presidente Lula, disse: poxa, mas por que você falou de América do Sul e não de América Latina? Só para citar um exemplo. E eu acho que aí é preciso entender o seguinte, são momentos de integração. Eu estou convencido que sem uma integração da América do Sul forte, falar de integração da América Latina é uma quimera. É uma quimera. Até porque, digamos, o poder de imantação dos Estados Unidos, do Norte, é muito mais forte, não há a menor dúvida. E num determinado momento, você entrar numa negociação que envolva toda a América Latina, é uma negociação em que nós já saímos debilitados, porque há um outro ator presente nessa negociação. É um presente ausente, mas ele estará, que são os Estados Unidos, por força da sua própria... vocês sabem que nós temos excelentes relações com os Estados Unidos, o presidente Lula acaba de vir de lá, o Bush esteve aqui, não é uma questão, não é um juízo de valor, e não é querer dizer que devemos ou não ter, mas é ter a clareza de que para você procurar uma integração da América Latina, o primeiro passo que nós temos que dar, nós da América do Sul, outros têm que dar talvez outros passos, é integrar a América do Sul. E isso eu acho que foi também uma mudança que ocorreu no governo do presidente Lula. Não é que a expressão América do Sul nunca tenha sido usada antes. O próprio presidente Itamar Franco, lembrado aqui, numa reunião em Santiago do Chile, uma reunião do Grupo do Rio, propôs a criação de uma área de livre comércio sul-americana, uma ALCSA, antes da existência da proposta da ALCA. Mas na época o conceito não estava maduro. O presidente Fernando Henrique também convocou uma reunião de presidentes, foi muito importante, da América do Sul. Mas, digamos, era um conceito que existia, mas não havia, talvez, ou pelo menos não havia no mesmo grau, esse engajamento e essa militância. E eu diria que o presidente Lula se dedicou pessoalmente, com muito esforço para isso, contou muito com a colaboração de outros presidentes,
não posso singularizar nenhum, porque seria injusto, mas vou singularizar um, porque na realidade ele foi entusiasta desde o início desse processo, que foi o presidente Toledo do Peru. Não vai aí nenhum juízo de valor sobre como foi o Toledo no Peru, mas ele efetivamente se empenhou. E o primeiro estadista a usar publicamente, era algo que nós falávamos ali entre nós, mas o primeiro estadista a usar publicamente a expressão Comunidade Sul-Americana de Nações foi o presidente Toledo, por ocasião da assinatura dos acordos entre o Mercosul e o Peru. Então, essa ideia de que era preciso, e é interessante, há uma tal colonização das ideias das nossas elites, eu falo aqui das brasileiras, que as pessoas diziam, mas por que a integração da América do Sul? Por que se vai falar da América do Sul? Será que nós estamos abandonando o México, digamos, ou Cuba? Não estamos abandonando ninguém, mas da mesma maneira que existe um processo de integração centro-americano, que existe um processo de integração do CARICOM, que existe um processo de integração da América do Norte, aliás, o NAFTA, só nós é que não tínhamos um processo de integração de toda a América do Sul. E as pessoas até confundiam o Mercosul como se fosse mercado comum do Cone Sul. E até hoje eu ouço dizer isso, como se fosse apenas do sul do continente, como se fosse possível, inclusive, dividir o Brasil em dois, uma parte ia fazer parte do Cone Sul e a outra parte, não sei, ia para o Caribe ou ia fazer parte de alguma outra realidade qualquer. Então, houve um grande empenho realmente baseado, utilizando inclusive iniciativas anteriores, acordos que já havia na área de infraestrutura, em consolidar essa comunidade sul-americana, que agora está, nesse momento, sob a presidência da Bolívia, que está sendo muito bem conduzida. Eu não vou te falar aqui de detalhes, porque o Pablo Solon conhece eles melhor do que eu, outras pessoas que vierem aqui certamente poderão falar também melhor. Mas é muito importante, não é? A comunidade sul-americana, e ela não é uma coisa abstrata. Nós fizemos muita questão, e o governo do Peru sabe disso, porque a negociação com o Peru foi especialmente difícil nesse aspecto. Oh, meu Deus, se alguém pudesse desligar esse telefone, eu ficaria muito grato. Curioso que o governo do Peru foi o que politicamente deu mais impulso, mas aquele cuja negociação foi mais difícil, para depois consolidarmos um acordo de livre comércio. E o presidente, enfim, Toledo queria, naturalmente, vocês se recordam que a comunidade sul-americana foi lançada numa reunião no Peru, em Cusco, e o presidente Toledo tinha grande interesse, mas eu dizia, da nossa parte, o Brasil dizia, olha, se nós não fizermos o acordo de livre comércio, não vamos falar mais em comunidade sul-americana. Porque se nós não estamos dispostos a fazer os esforços necessários para nos aproximar, vai ficar tudo na retórica, como sempre ficou. Não é? E o acordo de livre comércio foi assinado, já havia projetos de infraestrutura no IRSA, sei que hoje em dia o IRSA é criticado, mas eu acho que ele foi um bom começo, não é do nosso governo, mas foi pelo menos uma preocupação com a integração, ele pode ser melhorado, ele pode ser mais voltado para aspectos de desenvolvimento social, mas enfim, havia uma base pelo menos sobre a qual a gente já podia repousar uma superestrutura política, né? E eu quero só fazer um parênteses aqui, antes de passar para o Mercosul, rapidamente, que as pessoas às vezes dizem, não, mas essa é uma visão mercantil, como você estava dizendo, por que livre comércio? Por que união aduaneira, no caso do Mercosul? Porque eu não conheço nenhum processo de integração ou de unidade no mundo, que não tenha passado por aí. A Itália só deixou de ser um conjunto de estados autônomos, não é? A Alemanha só virou um país, e a União Europeia só virou a União Europeia porque eles passaram por estágios anteriores. Em alguns casos o político veio mais rápido, ou veio junto, como foi no caso da Itália. No caso da Alemanha, não. O primeiro passo foi a Zollverein. O que é Zollverein? União aduaneira. União aduaneira, né? A União Europeia, que hoje se chama